Olá, amigos! Estamos de volta com o nosso programa Expressão Universitária da URI Erechim, que vai ao ar aqui pela TV Erechim e também na nossa página da universidade. O nosso assunto de hoje é a Semana Acadêmica do curso de Agronomia, realizada na semana que passou, e que debateu um assunto extremamente importante e trouxe lideranças relevantes nessa área. Então, estão aqui conosco para conversarmos um pouco a respeito da semana e especificamente de um tema, e vocês já vão entender por que essas pessoas estão aqui. Nós contamos então com a presença do produtor rural Laércio Dalla Vecchia, que nos prestigia nesse espaço, vindo diretamente de Mangueirinha, no Paraná. Vocês já vão entender por que também que está presente. O nosso coordenador do curso de agronomia, professor Amito José Teixeira, e também aqui conosco a Gabriele Seibel, acadêmica do curso de agronomia, que nos brinda com a sua presença aqui, ilustrando esse espaço extremamente importante aqui também, que queremos trazer aos nossos telespectadores. Bom, bem-vindos a esse nosso espaço do Expressão Universitária. Quero inicialmente fazer uma breve colocação, que o curso de agronomia está comemorando seus 15 anos. Nesse período já formou profissionais que estão atuando nos mais diferentes pontos do país. O professor Amito poderá detalhar alguma coisa a respeito disso também. E falar que a Semana Acadêmica foi dedicada ao debate de grandes temas ligados ao agronegócio. Como sempre, trazendo nomes de relevância, como frisamos já nesta área. E um dos convidados foi o produtor rural Laércio Dalla Vecchia, do Paraná, vencedor do 12º Desafio Nacional de Produtividade de Soja de 2020, com uma produção de 118,8 sacas por hectare. Então nós queremos saber, afinal de contas, como é que se chega nesses números. Bem-vindo, agricultor Laércio. Empresário rural, dá para identificá-lo de que forma, Laércio? Laércio, o agricultor. Olá, amigos, satisfação imensa de estar aqui nesse importante meio de comunicação, TV Erechim. Obrigado, amigos, pelo carinho de vocês. Eu sou sempre muito bem-vindo aqui no Rio Grande e as minhas raízes são aqui do Rio Grande. A minha mãe é daqui pertinho, Paulo Bento Erechim. O meu pai era de 3 de maio, daí se mudamos para Maravilha, Santa Catarina. Hoje nós residimos no Paraná já há 39 anos. E assim, eu sou muito apaixonado por agricultura sustentável e tudo o que nós for fazer na nossa vida, vamos fazer bem feito, na hora certa, com carinho. E eu me sagrei campeão em 2020, mérito de toda a família, o mérito não foi só meu, eu fiz o básico bem feito, as condições climáticas ajudaram, nós colhemos super bem, mas sabe o que mais me deixa feliz? Não foi o título de ficar campeão, foi o título de ficar campeão de sustentabilidade. A minha área teve um dos menores custos, eu fiz o MIP, o MID, agronomia aplicado na prática, nós ir lá na lavoura conhecer quais que são os nossos amiguinhos naturais, quais que são os nossos inimigos e nós interferir somente quando os nossos amiguinhos estão perdendo a batalha. Então tudo o que a gente faz é facilitar os caminhos da natureza. Tá aí, nos diga aí como é que se briga com os inimigos da natureza ou como se aumentar os amigos para defender a sua lavoura. É muito importante o conhecimento. Aí que entra o trabalho da agronomia, entra o trabalho do MIP, do MID. O MID é um treinamento em que nós, produtores, passamos praticamente um ano inteiro acompanhado por um técnico. É totalmente gratuito, isso tem a nível de Brasil. E a gente vai batendo soja. Cada 3 dias nós temos um pano de batida. É um cabo de vassoura com 1 metro de pano, você literalmente sacoalha o soja e ali você vai contando quantos amiguinhos e quantos inimigos tem. Normalmente, os amigos naturais têm o bico bem grande ou as pernas longas que são para correr atrás das pragas, né? Então a gente sempre vai anotando ali
E quando você só interfere passando o inseticida, quando os teus amiguinhos estão perdendo a guerra. Enquanto eles estão ganhando, você deixa rolar. Lá embaixo é uma verdadeira guerra, né? Quem pode mais chora menos. E a gente só vai monitorando. E as doenças também. A gente sempre prepara o solo pensando numa rotação de cultura. A rotação de cultura é a melhor coisa que nós temos para conseguir diminuir doenças. Quando você não planta soja, quando você planta milho, é um ano inteiro sem milho. Verão, é um ano inteiro com você com plantas diferentes, com herbicidas diferentes, com adubação diferente, então a gente acaba agregando muito no sistema. Uma coisa é você ter uma monocultura, onde que você planta todo ano soja, por exemplo, soja, trigo é uma monocultura. Nós precisamos diversificar. Quanto mais diversificado for, mais amiguinhos naturais, mais carbono orgânico diferenciado nós vamos estar colocando no campo. Os herbicidas são tudo diferente e a natureza lucra muito com essa diversificação. É que nem nós. Você comeria todo dia só feijão? Acho que não. Era bom ter um arroz, uma mandioca, uma carninha, então a lavoura é exatamente a mesma coisa. Tá, Laércio, nesse ano a gente se enfrentou a um problema sério, não recente, mas mais no período anterior, de estiagem. Como é que, se tu trabalha a sustentabilidade, prevê a água também, não poluindo, não destruindo também as nascentes, como acontece isso? Nós, produtores, precisamos armazenar a água da chuva no solo. Quando a água da chuva bate no solo, que vai embora, que lava a nata da terra embora, é a mesma água que vai fazer falta depois. E um detalhe bem interessante, se o nosso solo estiver descoberto e a gota da chuva, ela vem a 30 km por hora. Ela bate a 30 km por hora, já vai dando uma compactação superficial, a água não penetra mais e acaba indo embora. E nós também precisamos fazer análise de solo mais profunda, nós precisamos corrigir o nosso solo a mais de 20 centímetros. É lá embaixo que está a água guardada, que tem temperatura amena, que tem disponibilidade de nutrientes. Se nós só tiver um pedacinho de 20 centímetros corrigido, é muito pouco. Nós precisamos usar toda a nossa terra. Quando vem uma adversidade climática, a gente não sente tanto, porque o solo está preparado, nós armazenamos a água no solo, nós temos oxigênio. Oxigênio é imprescindível, sem ar não há vida e as nossas raízes precisam de ar. A maioria das mortes de plantas que nós temos na nossa lavoura é tudo por falta de oxigênio. Um solo compactado, a água da chuva não desce, fica próximo às raízes, tem dificuldade para respirar, a planta fica fraca, aí entra as doenças. Professor Amito, Gabriele, por favor, me socorram aqui. É verdade, o Laércio, ele, em 10 minutos, 5, ele já dá muita coisa. Dá todas as respostas. Mas dizer que foi uma satisfação ter recebido o Laércio na palestra, né, da Semana Acadêmica. Estamos comemorando os 15 anos do curso de agronomia, um curso que assim, construiu teve muitas conquistas ao longo desse tempo. Formamos aproximadamente 350 profissionais já, todos assim inseridos no mercado de trabalho com muito sucesso, né, contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio verdadeiramente, né. Então, espalhados pelo Brasil. Eu costumo dizer que os egressos do curso de agronomia da URI, eles estão desde o Pará até Bagé, né, desde o estado do Pará até Bagé, sendo que na região nós temos muitos alunos também, praticamente trabalhando em todas as empresas, temos da região, né, do agro da região. Temos também muitos alunos que são empresários rurais hoje, que alcançam bons resultados produtivos também, não no nível do Laércio ainda, mas muito bons também, produtores, empresários rurais, né? Então, estamos muito felizes mesmo com a agronomia, com aquilo que nós estamos construindo com esse curso e entregando para a sociedade em termos da importância que ele tem, a importância do engenheiro agrônomo, porque
A gente costuma dizer que o engenheiro agrônomo é aquele profissional que é o protagonista do agronegócio, é o líder. Ele é responsável pela coordenação das cadeias produtivas visando a produção de alimentos, todos os alimentos que nós pensarmos, fibras e energia. Então, é um universo muito grande isso que eu estou falando, né? Gabriele, o meu pai queria que eu fosse agrônomo, mas eu resolvi ser jornalista, não para deixar o meu pai mais triste, não, pelo contrário, depois ele entendeu o porquê da escolha. Gabriele, então, você certamente escolheu a agronomia por livre e espontânea vontade. Como é que tu está vendo? Logo, logo tu está no mercado também. Então, o contato com pessoas, com profissionais como o Laércio, acredito que só dão mais incentivo ainda para seguir na profissão, né? Por isso, eu acho muito importante essas semanas acadêmicas, essas ligações com os profissionais que a agronomia traz para nós, porque a gente consegue ver na prática. Porque a agronomia, ela ajuda, mas a gente não, eles preparam a gente, e por isso a importância de entender o solo, ou a importância de fazer análise, porque as raízes são tão importantes. Então, por isso que é muito interessante a gente ter muito contato com pessoas de fora, que eles trazem coisas de fora de quatro paredes, porque a faculdade, ela ajuda, mas na prática é totalmente diferente. Você não tem uma lavoura que nem o do Laércio para trabalhar no dia a dia, né? Mas, Laércio, são curiosidades e, por favor, vão me ajudando nessas descobertas. Vamos tentar explorar o máximo que a gente possa nesse espaço aí para o nosso convidado. Em algum momento você despertou para essa área. Eu sinto um entusiasmo fora do comum para a agricultura. E assim como quem quer ser professor, como o professor Amito e outros professores, eu acho que existe uma missão. Me parece que no teu caso você vê isso como uma missão, defender e fazer, produzir cada vez mais sem agressão ao meio ambiente. Eu acho que isso é fundamental, porque usando as tecnologias e produtos que existem no mercado, fica até fácil, né? Viu? É bem interessante isso. Eu sempre fui apaixonado por agricultura desde muito pequeno. Eu sempre gostei de brincar com a terra. Minha brincadeira quando era criança é fazer um silo, peneirar a terra, brincar no barro, fazer as plantas, sabe? Então hoje eu já vejo meus filhos com essa paixão também de cultivar o solo e eu fico muito feliz em levar essas mensagens adiante. E tem um motivo que eu quero explicar para vocês. Eu quero contar uma história aqui, só para a gente entender um pouco mais. Um trabalho feito por Albrecht nos Estados Unidos com coelhos. Eu acho muito interessante porque eles pegaram o mesmo terreno que tinha coelhos muito parecidos, da mesma ninhada, num terreno, eles fizeram tudo isso que nós estamos comentando de agricultura sustentável, que é análise de solo, correção com calcário, rotação de cultura, bons princípios agrícolas. Deixaram o solo rico, um solo com mais de 40 elementos. E do outro lado, eles deixaram um solo pobre, um solo de monocultura, um solo focado em produtos. De um lado, produtos e do outro lado, bons princípios. Aí colocaram os coelhos comer nessas áreas. Comida, eles tinham à vontade, não faltava comida. Tudo que era produzido deste lado, era tudo produzido, o milho que era dado em suplementação alimentar também era produzido num solo rico. Então esses coelhos cresceram, eles foram abater os coelhos. Comida tinha à vontade, não faltava, mas porém deu muita diferença. Na carcaça deu muita diferença. Onde faltava cálcio nos ossos. Aonde que o solo era melhor, tinha menos gordura, melhor musculatura, é tudo melhor. Os coelhos são exatamente reflexo do que eles comem. E eu te pergunto, e nós? Que diferença nós temos dos coelhos? Nós não temos diferença nenhuma. Nós somos reflexo do que aquilo que nós comemos. A indústria farmacêutica, a FAO fala que a indústria farmacêutica até 2050 vai entrar em colapso de tanto vender suplemento alimentar.
Então, olha a importância da agronomia aplicada na prática. Nós conseguimos lá no campo, com boas práticas agrícolas, produzir um alimento muito mais sustentável, muito mais saudável. Não é o fato de colher mais. Colher mais é uma consequência. Se eu fiquei campeão é porque eu fiz o básico bem feito. Se você, com arroz bem feito. Se você tem uma planta que faz fotossíntese até o final, se você tem também essa questão de raízes sadias, folhas sadias, você vai ter um peso de grão fantástico. É o básico que faz a diferença. E o principal motivo de eu estar aqui, eu levando isso adiante, foi numa apresentação que eu estava numa troca de experiência em Ponta Grossa, no Paraná. Eu fiz a troca de experiência normal e um casalzinho bem de idade, um senhorzinho e uma senhorzinha, me chamaram para mim ir até a mesa deles. Eu cheguei até a mesa deles, pediram para eu se abaixar, e eles falaram uma coisa que me arrepia muito. Eles falaram assim, ó, você foi enviado por Deus para aumentar a produção e diminuir a fome. Então, depois daquilo, entrou em mim assim, sabe? E por onde eu vou, sempre levo essa energia. É uma excelente lição. E um excelente exemplo e a quem a gente parabeniza, porque é preciso vontade, né? É preciso dedicação, né? Então, mais alguma colocação que vocês queiram fazer, por favor, não quero só eu fazer nenhum questionamento. Na verdade, é um questionamento para o Laércio. Tu não fez essa ideia não só pela sustentabilidade, mas também pensando no futuro dos teus filhos? Com certeza absoluta. Olha, meu pai faleceu com Alzheimer. E sabe o que é o Alzheimer? Uma das grandes causas é falta de magnésio e alumínio tóxico. Então, a cultura do meu pai, lá onde que nós moramos, tem muito alumínio tóxico. Meu pai, desde quando ele plantava mandioca, por exemplo, ao redor de casa, era não colocar calcário, porque senão apodrecia a mandioca, era uma questão de cultura mesmo. E nós não tomávamos nenhuma suplementação alimentar de magnésio. Então, meu pai desenvolveu Alzheimer, eu passei todas as fases com ele, e hoje eu vi que se eu pudesse voltar atrás, se eu tivesse essas informações, eu poderia ter retardado, eu não teria solucionado, mas eu teria ajudado muito. Então, olha a importância de nós fazer o básico bem feito. Hoje, calcário é o insumo mais barato que nós temos, e nós devemos colocar não somente na lavoura, no nosso quintal, nas nossas árvores frutíferas, análise de solo, e vamos colocar o que realmente precisa. Tudo é questão de equilíbrio. Só quero dar uma dica para as donas de casa. Tem alguém aí que tem uma orquídea que não floresce, ou uma árvore frutífera que não floresce? Boro é um microelemento essencial. Nas orquídeas, a minha sogra passou e deu certo. Foi talco de chulé. Talco de chulé também tem boro. Ela pegou e passou nas raízes e as orquídeas floresceram. Então, tem várias outras fontes, mas se não achar... Eu nunca tinha visto falar, né? É uma Laércio, como é que você vê a adubação orgânica, a compostagem na produção agrícola? Você acha viável? Enfim. Muito interessante, professor Amito, muito. Nós lá usamos bastante compostagem. E a compostagem como que é feita? Tem muitos lixos da cidade que podem ser recolhidos separadamente, lixos orgânicos, casca de banana, todas as cascas de fruta, algumas mercadorias vencidas, cinza, restos de galhos de árvore, muito do que vai para o aterro sanitário, se bem reciclado, pode ir para a compostagem. Lá na compostagem daí tem cama de aves, resíduos de ovos incubatórios, cinza de grandes empresas, todo esse material que pode ser coletado nas grandes cidades, que era um problema, que se bem compostado vira uma solução, é mexido 90 vezes, tem um processo de aeração, porque precisa de ar, se não tiver um processo de aeração, apodrece, mas se for bem compostado, é bem interessante. A minha principal fonte de adubação na lavoura é compostagem orgânica. Eu acho muito interessante, é um pouco mais trabalhosa, mas é bem legal, vale a pena fazer isso. Eu fico muito feliz que mais gente esteja trabalhando nisso, porque é um destino nobre você transformar lixo em adubo. E a gente ampliando cada vez mais as áreas para destino do lixo, inclusive orgânico, sem utilidade nenhuma. E que lá na lavoura vira uma importante ferramenta. Que temos que evoluir, né?
E eu queria fazer mais uma pergunta que eu acho que é muito importante ficar registrado por parte do Laércia sobre as plantas de serviço. Gostaria que você falasse um pouco sobre a importância das plantas. Vamos falar plantas de serviço, elas trabalham sozinhas, como é que é? A gente nunca pode deixar o nosso solo desnudo. O sol não pode bater diretamente no solo. O sol precisa bater nas folhas das plantas de serviço. Elas são como uma placa de energia fotovoltaica. Elas captam a luz do sol, fazem todo um processo, acumulam energia dentro das plantas. As plantas de serviço nos ajudam a reciclar muitos nutrientes que estão indo embora, como o caso do boro, que é silixivia, como é o caso do potássio também, dentre outros que estão indo embora. As plantas vão lá embaixo, pegam isso que estava indo embora, colocam disponível novamente para as plantas a questão das erosões. Gente, quanta coisa vai embora. Olha, nós precisamos cuidar do nosso solo. Vocês já pararam para pensar que nós, produtor, estamos aqui só de passagem? Esse solo que nós estamos usando hoje vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos? Quantas gerações para frente tem? O nosso solo precisa estar coberto, o nosso solo precisa ser bem cuidado, e as plantas de serviço nos ajudam por demais a proteger dessas erosões, a reciclar nutrientes, a também fornecer nitrogênio. Isso é uma verdadeira fábrica de nitrogênio. Falando da compostagem orgânica, eu consegui na nossa família, com o uso de plantas de serviço que fornecem nitrogênio, mais a compostagem orgânica, chegar a 247 sacas de milho por hectare sem aplicação de ureia. Da onde que veio todo esse nitrogênio? Veio da matéria orgânica de 5%, veio da compostagem, veio das plantas de serviço. Um detalhe, então, antes da gente encerrar o nosso espaço. Você está trabalhando, por exemplo, em que área você trabalha, sua família trabalha? Qual é a quantidade de área? Só para... 450 hectares. Trabalha eu, o meu irmão. Não é uma área tão pequena. Ou seja, é possível fazer isso de forma quase que industrializada, ampliando cada vez mais. E aí as pessoas se queixam de falta de produtividade, de baixa produtividade, de seca, de falta de água, de falta disso e falta daquilo. O segredo não é tão difícil assim. O básico bem feito. As plantas de serviço, nós estamos aprendendo agora. Elas têm um potencial gigantesco pela frente. A gente não sabe o quanto que elas podem nos ajudar. Então, nós precisamos guardar essa água no solo. Nós podemos cuidar muito melhor desses nossos solos, e nós precisamos se preocupar em plantas sadias e bem nutridas. Aí vai ter menos ataque de doença, menos ataque de pragas e, consequentemente, os recordes de produção aparecem. Mas o meu principal objetivo não é o recorde, é ter planta sadia, é ter lucratividade, sustentabilidade. Muito mais importante do que a quantidade que a gente colhe é a qualidade e a sustentabilidade que nós temos para aquela área. Você falou logo no início de produzir mais sem gastar mais. Você tem uma estatística de quanto se economiza adotando sistemática da agricultura sustentável? Nós vamos traduzir isso em número bem logo. Nós estamos fazendo várias planilhas, mas assim, no mínimo nós conseguimos 20% a menos de custo e 20% a mais de produção. Nós não podemos olhar apenas num ano. Quando a gente vai pensar em lavoura, nós temos que olhar a longo prazo, nós temos que planejar 4, 5 safras para frente. Por isso que essa estatística demora um pouco para ser feita. A gente, por exemplo, a safra do milho. O milho serve à mesa para a próxima cultura. O milho tem muitas raízes muito profundas, deixa os dutos abertos, do quais passa o ar, do qual desce a água. A palha do milho tem 3% de potássio. Então, quando ela apodrece, através de micro-organismos eficientes, decompõe ela disponibiliza tudo isso para o ambiente. Graças a Deus que cresceu essa mentalidade de se aproveitar os restos dos próprios produtos, né, Laércio? Sim, com certeza absoluta. E essa agricultura sustentável
está cada vez mais importante, até mesmo porque uma agricultura tradicional, uma monocultura, está se tendo muitos problemas de pragas e doenças que está muitas vezes quase inviabilizando a cultura. Então nós precisamos focar em saúde do solo. E olha só que legal, é uma coisa completa a outra. A gente cuida do solo, as plantas vêm mais sadia, vêm mais nutrida e o solo devolve alimento saudável e nós ficamos muito mais felizes. É uma cadeia inteirinha. Se a gente começa a fazer o básico bem feito, tudo se ajeita para frente. Agora, que bom. Professor Amito, a sua palavra para concluir esse nossa conversa. Sensacional. Eu só quero dizer que foi uma honra ter o Laércio como palestrante na 15ª Semana Acadêmica do curso de Agronomia, num ano tão especial para nós, que estamos comemorando os 15 anos do curso. É um orgulho imenso tê-lo aqui como palestrante, né? E tendo feito essa palestra maravilhosa, na abertura do evento. Gratidão, muito obrigado, Laércio. Então tá, eu também quero deixar o nosso carinho, nosso abraço aí ao Laércio, que nos brindou com essa excelente conversa aí. Acredito que tenha sido de muita utilidade aí a você que está nos assistindo. Não precisa necessariamente ser um produtor rural, mas muitos ensinamentos do que ele nos passou hoje, certamente você vai poder usar na sua propriedade, no seu lote, na sua casa, enfim, melhorar a sua vida, a sua saúde e a de todos os seus amigos, vizinhos, colegas e passar para frente essa lição. Então, deixa o nosso abraço aí. Quero mandar um abraço especial para todos os amigos ouvintes da TV Erechim. Aquele abraço, brigadão pelo carinho. Obrigado, professor Amito. Fiquei muito feliz de estar aqui. Quero estender um abraço a todos da faculdade, da URI. E vamos sempre fazer o básico bem feito, cuidar desse nosso solo que as recompensas aparecem. Brigadão, gente! Ok, mais uma vez, o nosso abraço aos nossos convidados e a você aí em casa, que semanalmente nos prestigia aqui no Expressão Universitária. Até o próximo programa.